Fala pessoal, como é que estamos? Tudo bom? Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Podcast aqui então da VNFT. Estamos trazendo hoje o Rodrigo e o Alisson, que são do Caramelo Club, projeto brasileiro, um dos primeiros aí a ser lançados no ano passado, né? Foi lançado. Então, traz aí para nós, se apresentem, por favor, e já podem começar falando um pouquinho também como é que vocês começaram em cripto, como é que foi o início da jornada lá atrás, quando foi, como é que foi? Beleza? Bem-vindos aí. Opa, muito obrigado, Jean. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho do nosso projeto. É uma grande honra. Meu nome é Rodrigo, eu sou designer e artista do projeto do Cachorro Caramelo, né? Agora Caramelo Clube, né? Nessa nova fase, né? E aí do meu lado tem o meu sócio, né? O queridão. Uhum. Eu sou o Alisson, eu sou desenvolvedor do projeto, também fico um pouco ali na parte de gestão. E, cara, prazerzaço estar aqui para a gente Obrigado. bater um papo sobre projeto, sobre NFT, sobre mundo cripto, que é algo Exatamente. que a gente gosta pra caramba. Todos. Então, aí, como é que o projeto foi lançado no passado, né? Você estava comentando agora comigo. Como é que nasce? Vamos voltar um pouco lá atrás. Como é que vocês entraram em cripto para depois nós chegar no projeto? Como é que foi esse início aí? Cara, eu e o Rodrigo, a gente sempre teve essa questão de querer fazer algo diferente, a gente sempre se interessou por tecnologia. Aí, ano passado, a gente começou a conversar bastante sobre inovação, criar algum projeto próprio, e que fosse um projeto assim que tivesse que fosse diferente, né? Que a gente queria trazer um propósito maior. E a gente achou esse caminho de cripto, de NFT. Eu, particularmente, eu comecei ali a entender um pouco mais sobre cripto no começo de 2021. Então eu fui me aprofundando nisso, comecei a investir. E aí, cara, você descobre um outro universo, Uhum. que é algo totalmente assim, fora Legal. do que a gente está acostumado. E a gente conheceu o NFT. Então, o pessoal estava começando a falar bastante já quando a gente iniciou o desenvolvimento do Cachorro Caramelo NFT, que foi a nossa primeira Uhum. coleção, né? A gente iniciou o desenvolvimento dela em julho do ano passado e o lançamento dela foi em dezembro do ano passado. Então a gente ficou esse Foi tempo um bom tempo. desenvolvendo, Um bom tempo. faz. Uhum. E agora a gente está lançando a segunda coleção, que daí ela está dentro da rede Ethereum, né? Que é uma rede mais escalável, é a maior que tem agora. Então a gente está realmente trazendo esse profissionalismo tanto na parte tecnológica quanto de comunicação pro NFT. Uhum. Agora que tu entrou então no. Comentou, né, que foi lançado. Já voltamos para você, Rodrigo, falar um pouquinho do teu início também. É, o lançamento foi em Polygon, né? Você tinha comentado. E na OpenSea, no projeto, no Smart Contract, enfim. E como é que ficou a questão com os holders iniciais, né? Essa transição aí agora do. É, a primeira coleção ela tinha sido mintada diretamente no contrato lá da OpenSea, na rede Polygon. Porém, isso limitava muito as opções dos holders também, onde você só conseguia ver seu NFT dentro da própria OpenSea, você não conseguia ver ele em outras redes, outros marketplaces. Então, a gente propôs para a comunidade fazer uma segunda coleção e para cada holder da primeira coleção, a gente daria um outro NFT da segunda. Então a gente Uhum. tirou lá, fez o snapshot de todas as carteiras que tinham e depois a gente deixou um período de claim para o pessoal lá resgatar, né, digamos assim, Uhum. o NFT da segunda coleção. Então quem tinha um NFT da primeira acabou ganhando um outro da segunda, Uhum. certo? Isso aí Uhum. foi como airdrop mesmo. Interessante. Então a gente fez esse tipo de transição para ficar justo. Uhum. Então
o pessoal ainda, os holders, continuaram sendo holders da nova coleção e tinham mais um NFT agora da primeira que não tem utilidade, digamos assim, dentro do nosso Discord, Uhum. mas pode ser usado como arte, assim, ainda tá lá na carteira, tudo certinho. E só no longo tempo ele vai se tornar talvez valorizado por ser o primeiro do primeiro, né? Então Tem isso também. tem essa tendência aí, muitos projetos têm isso aí. Rodrigo, então, voltando para você, comenta um pouquinho do teu início e daí já explica também o que é o Caramelo Club, o Cachorro Caramelo, qual que é o objetivo, a visão do projeto também. Uhum. Massa. Basicamente, eu iniciei no mundo cripto, se eu não me engano, em 2019. Eu já tinha alguns criptoativos ali, né? Só que nesse universo NFT eu desconhecia muito, né? No final desse ano de 2019, eu fui apresentado por uma colega que falou que lá na Europa estava estourando bastante esse mercado, e era um mercado muito próximo com design, que é a minha área de atuação. Uhum. E no primeiro momento eu falei assim, pô, bacana, mas vamos deixar ele de lado. Até que um dia o senhor Wallison aí me chamou, falou assim, cara, quero É fazer isso. alguma coisa diferente, se eu for para o mundo digital, que área que a gente vai e tal. E a gente separou alguns dias para conversar, para levantar esses pontos, que daria para fazer no mundo digital e tal. E aí voltou esse tema da questão do NFT, falou, cara, NFT é uma coisa que não chegou tão forte no Brasil. Lá fora eles estão falando muito, tem muita gente movimentando muita grana com isso. Porém, talvez dá para fazer alguma coisa aqui. E aí começou, a partir desse momento, a gente começou a discutir ali, né? O que dá para fazer, qual que é a ideia que dá para surgir, qual que é o... Porque normalmente era uma coleção de 10 mil NFTs de um personagem fixo, né? Uhum. E a gente falou, pô, tem que ser um personagem que ele seja um pouco memético, mas que ele não seja feio, né? E que gere uma certa identificação, né? Então a gente Brasileirado. começou brasileiraço, né? Exatamente. E aí a gente falou assim, pô, se for o primeiro projeto focado no Brasil, pode ser que dê muito bom, porque não tem projeto que É, retrata o Brasil, né? realmente. De alguma forma. E aí, naquela bate-volta, né, que a gente estava fazendo, falou assim, pô, tinha que ser memético que nem o cachorro caramelo do R$ 900, Uhum. né? Porque se fosse que nem aquilo, putz, ia estourar, né? E a gente nem sacando que poderia ser isso, né? Uhum. E aí, no final, a gente percebeu, falou, pô, é isso, cara. É ele. Tipo, é ele, porque tanto que eu tenho um cachorro caramelo, a gente gosta muito de animal, né? E falou assim, se a gente fizer um projeto brasileiro do cachorro caramelo que fale do Brasil e ainda tivesse um pouquinho do cunho social ali, pô, ajudasse umas ONGs e tal, ia ser muito louco, cara. Uhum. E a partir daquele momento a gente começou a projetar ali o projeto, né? Todo final de semana, toda semana a gente adiantava um pouquinho, né? Sempre pensando qual que seria a narrativa. Então foi muito bem estruturado durante 6 meses, né? A parte da concepção, né? Uhum. E aí chegou em janeiro, né, desse ano, a gente decidiu, falou assim, cara, vamos lançar na Polygon para ter a possibilidade de o pessoal escolher o caramelo ali, né? Um pouquinho diferente da estratégia lá de fora. E acabou que a gente foi muito bem aceito pela comunidade e também pelo momento, porque era um momento também que ajudou Tava em muito a alta. gente. Uhum. A gente chegou no momento certo também com a narrativa certa, a Uhum. gente acredita, né? Uhum. E conseguimos ajudar bastante ONG, conseguimos disseminar bastante a coleção. Isso foi excelente para a gente poder lançar uma outra coleção um pouco mais estruturada, né? E que tenha que traga benefícios que a primeira talvez não ia conseguir entregar, entendeu? Então, basicamente, a história, Uhum. resumidamente, é essa. Uhum. Então, hoje vocês destinam uma parte do mercado secundário, seria? Ou da venda primária para as ONGs? Como é que funciona esses detalhes aí? É os É, dois. A gente, tanto nas vendas primárias ali, quanto do mercado secundário de royalties, a gente destina uma parte para ONGs e a gente ajuda animais, o pessoal vem, conversa com a gente no Instagram também, a gente ajuda, a gente faz um certo filtro ali, priorizando quais estão em estado crítico, assim, às vezes está fechando ou tem contas muito urgentes, e a gente acaba ajudando esses que estão em estado mais crítico.
Uhum. É sempre Nosso voltado objetivo, aos animais, né? isso, sempre Uhum. Isso. voltado aos animais, né? O nosso objetivo é ajudar pelo menos uma ONG por estado, né? E aí a gente faz uma rodada e depois retoma, né? Sempre analisando quem daquele estado está numa situação mais crítica e tal, né? E para conseguir distribuir um pouquinho melhor, senão fica muito concentrado em uma e acaba não Uhum. representando a questão de ajudar os animais do Brasil. Certo. É uma boa, bem pensado mesmo. É, parabéns, né, esses atos aí. Realmente projeto social voltado aos animais. E daí indo para o projeto em si, para os holders, quais os benefícios que os holders têm, então, hoje? Ou Muito terão? massa. Massa, massa. O projeto ele tem uma estrutura um pouco voltado a uma narrativa que a gente construiu dentro do projeto Caramelo, né? E o projeto em si, a gente percebeu que ele não precisa ser só uma coleção de NFT, ele pode ser uma marca. Uhum. Então, com isso, gerando um pouco mais, agregando valor para o projeto em si, né? Então, vai ter tanto benefícios como produtos, né? Produtos físicos, que a gente já está nesse momento decorrendo para lançar para a comunidade que tem um caramelo, né? Como até tipo adquirir talvez outros projetos que estão dentro dessa narrativa que a gente está construindo, né? Hoje a gente tem uma história que o projeto ele não está mais na atualidade, nesse momento, ele está em 2055, né? E a partir desse momento a gente está contando uma história, né? E aí vai ter acontecimentos nessa história e com esses acontecimentos a gente vai trazer algumas outras, talvez outras coleções para dentro do projeto, né? E os holders vão sempre se beneficiar com esse decorrer desse prólogo. Seria algo no sentido de parceria, collab com outro projeto que está lançando, dando o poder aí de whitelist ou free mint para alguns holders, seria mais ou menos isso? Sim, Básico. tem essa parte também, né, que a gente faz sorteios lá para os holders, mas essa parte mais tecnológica, a gente acredita, a gente está desenvolvendo, na verdade, uma espécie de staking, onde você deixa o seu NFT em stake no nosso site, e aí isso gera alguns tokens para você que depois você pode trocar por uma vaga em whitelist, Merchan, NFTs, produtos. Merchan, exatamente, Uhum. isso. E a gente também está desenvolvendo algumas parcerias que vão dar benefícios para os holders no mundo real também, né? Então a gente está trazendo isso. E uma coisa também que a gente tem muito para a comunidade é que o Caramelo está em todos os lugares. Então a Uhum. gente vai comprar terras em metaverso também para deixar lá desenvolver o nosso beco da matilha nesses metaversos. Então hoje a gente já tem uma terrinha lá no Arcade Land e conforme a comunidade for crescendo, o projeto for crescendo, a gente vai estar desenvolvendo também o beco onde os caramelos se reúnem nesses Uhum. metaversos também. É uma baita ideia, isso é novidade mesmo. Sandbox, estão pensando também? Sandbox, Decentraland, Uhum. Otherside, então são os principais aí, né? Uhum. Mas que aqui dá uma visibilidade mundial dentro desse Uhum. dessa questão de metaverso. O E projeto, pode comentar. perdão, a gente percebeu que a comunidade brasileira é muito forte em todas as coleções internacionais, assim. Então, tipo, trazer um pouco mais pro fazer uma comunidade forte, né, que consiga realmente mostrar que a gente é forte no mundo NFT também. Exato. E você, Cara, a comunidade mais engajada que tem no mundo é a comunidade brasileira, assim, não tem igual, cara. é, Brasileiro tá em com todo meme lugar para todo também. lugar. Assim, o pessoal é muito engajado. Então, a gente acredita nessa força também. E que, cara, a gente vai fazer acontecer. Massa, massa. Bem bolado o projeto, bem bolada a ideia. Não fica somente na causa do social, né? Porque é, cria-se um projeto, uma marca, né? Como você falou, vai ir Uhum. para um branding, possibilidades aí no futuro de talvez holders virarem talvez acionistas, alguma coisa nesse sentido, né? Essa é o que a gente espera de muitas marcas aí, muitos NFT projetos que estão sendo lançados. E entrando nesse quesito, quais projetos vocês
se baseiam, se identificam, se inspiram aí para criar o de vocês? Sem ser uma, é, sem ser uma indicação de compra, né? Obviamente. Sim. Cara, tem bastante projetos bons, né, que a gente já pegou como inspiração. Um exemplo, Toxic School, até o Alisson, ele é um holder deles, né, o Alisson? Isso. Eu tenho uma, Tem, uma school lá. tem Uhum. o Doge, né, o... The Doge Pound NFT. Uhum. Então Sim, sim, ele tá ali também tem entre uma bastante. das 100 maiores coleções, cara. E Ethereum eles também? têm essa. É no Ethereum. Uhum. Uhum. E eles têm essa pegada também de cunho social. São um projeto bem grande que a gente se inspira bastante. E eles ajudam animais lá na África e tal. Eles têm até um próprio, como se fosse uma ONG própria lá. Então é bem legal o projeto ONG também. própria é uma boa, hein? É bem Essa é uma interessante. boa, É, né? o que você tinha comentado também, né? O cachorro está em todo lugar, então você começa como brasileiro. Essa é a dificuldade, às vezes, dos projetos locais expandirem. Tem características locais, a linguagem talvez local apenas, mas não consegue Uhum. expandir para outros países. Como é que você vai alcançar para pessoas que estão na Ásia, por exemplo, e tem um monte de caramelo por lá? Como é que faz essa junção? Tem como, né? Aí é questão do objetivo e visão de querer ou não mesmo. Sim, Isso, cara, eu acredito que quem tem o mesmo propósito, né, as pessoas se unem em volta desse propósito. Então, mesmo que a gente esteja aqui no Brasil, se, por exemplo, a gente consegue fazer uma parceria com essas coleções que ajudam os caramelos da Ásia, por exemplo, cara, a gente consegue ir se ajudando e trocando informação. Pode até não ser financeiro, né? Uma Exato. ajuda financeira, mas porém uma troca de informação, uma ajuda de divulgação já é Uhum, alguma coisa, né? Então eu acredito que coleções e pessoas que estão por trás que se ligam através desse uhum. propósito pode dar muito certo também. É uma ideia que surgiu agora, vocês podem se juntar também com outros cachorros, né? Criar um canil grande, porque já tem o Pug, tem, Tem o Pug, tem, tem o Mickey Dog, aí, ó, tem outros cães aí do dá para brincar, Brasilzão. correr atrás dos gatos, deve ter um monte de gato sendo lançado agora também, ó, a ideia não falta, né? Então, entendeu? Sim, cara. a gente consegue se inspirar bastante em outros projetos, por exemplo, criar o Merchan seria o primeiro passo, lógico, né? Sim. Pensando na marca, mas é, usando também a capacidade dos artistas que estão entrando nesse mundo, criar desenhos animados, criar quadrinhos e ir colocando a marca para rodar. Então, se ela daqui a pouco completa um ano e está ali firme e forte, e a comunidade Uhum. crescendo, daqui a pouco tempo marca 5 anos e o negócio começa a criar um corpo que aquela marca realmente vai ter um valor. Com certeza. Falam que no mínimo uns 2 anos, né, para se consolidar bem no mercado e tal. E realmente é isso, tipo, sempre tentando entender como tá o mercado para tentar se ajustar e sempre evoluir ali, né? E Uhum, agregando cada vez mais. Porque se você seguir o mesmo roteiro, acaba que o mercado é muito rápido e muito volátil. E você acaba quebrando, basicamente é isso, né? uhum, Tipo, e, e saber se adaptar na forma mais rápida possível, porque o mercado ele vai mudar e vai. você vai ter que saber se adaptar a ele para você manter o projeto. É basicamente isso, né? É, Realmente. tem que Um ter esse dos, foco de longo prazo também, né? Não é É. só ali vender a coleção e depois abandonar. Eu acho que tem que ter esse foco de longo prazo e agregando o valor da marca e construindo coisas junto com a comunidade, né? uhum. Isso é essencial. Tem uma ideia, alguma ideia de transformar ela em DAO ou ela já é uma DAO? Cara, a gente tem a ideia, existe essa possibilidade, porém a gente ainda está estudando o melhor formato, né? Porque como é algo que vai ficar depois para sempre, digamos assim, né? Claro, a própria comunidade pode mudar alguma coisa, mas a gente acredita que precisa de uma base melhor e até de outros exemplos de DAOs que deram certo e funcionam bem Uhum, para consolidar a nossa, né, antes de certo. executar. Então a gente foca por enquanto na parte do roadmap que é mais simples de ser feita para depois ir galgando essas mais complexas.
Uhum. A DAO realmente ela vende a ideia de ser um negócio inovador, realmente é, Aham, mas com ela tem os desafios aí que podem dar problemas no meio do caminho. Então, a gente tem que. A melhor forma ainda seria essa, nascer centralizado e ir descentralizando, do que já exato. descentralizar e levar na cabeça. Sim. É, e tem Exatamente. toda uma parte legal também por trás, né? Até que ponto a gente pode desenvolver um projeto assim, até que ponto a gente pode estar promovendo benefícios financeiros para a comunidade, enviar tokens, trazer um valor para isso, questão de regularização. Então são vários aspectos que precisam ser analisados antes de Tá, executar. tá muito nebuloso ainda, né? Tá É muito isso. escuro, porque quando você entra na parte da juri, pessoa jurídica, como DAO, Brasil ou fora, independente, vai ter que seguir alguma regulamentação, e essas regulamentações não estão nem no início ainda. Então Sim. é um problema, realmente. Deixa eu perguntar mais um negócio. Como é que, qual seria o próximo passo, então? Agora seria o roadmap, né? Uhum. E posterior a isso, como é que está sendo também, que você comentou sobre os desafios, né? Temos um pequeno bear market agora, né? E no próximo, qual que é como é que está sendo preparado para isso? Porque a comunidade ela sempre quer entregas, né? Mesmo que seja pequenas Uhum. entregas, ela quer entregas. Como é que fica isso num mercado em baixa? É questão de caixa também financeiro, né, da empresa. Uhum. Como é que está se preparando para isso? A gente percebe que, lógico, a gente tem a principal renda ali do NFT, só que uma coisa que é bem importante é também encontrar outras formas de receita para o projeto, né? Por isso que transformar o projeto não só uma coleção de NFT, transformar numa marca é muito importante, né? Porque a gente passa a expandir e isso gera um pouco mais de conforto financeiro para que nosso time continue tocando e nossa marca continue crescendo, né? Então, nesse momento, a gente está nesse processo de fazer algumas entregas, e é possível fazer entregas de forma muito criativas e que tenha uma possibilidade de não quebrar o projeto em si. Então, a gente sempre está nessa pegada de, pô, como que a gente vai fazer essa entrega sem sendo algo que tenha uma qualidade, sem prejudicar o caixa do projeto, né? Uhum. Então, e por segundo, sempre analisar as outras possibilidades de captação financeira, né? Eu acho que é muito importante. Uhum. Mas basicamente, na minha ideia seria mais isso, né? A gente sempre conversa em equipe aqui com o Alisson, né? Tem alguma coisa a acrescentar, olha? Sim. Eu acredito que a questão do bear market agora, claro, ele pode ser um dos. A gente já está em bear market, né? E pode ser um dos mais frios que a gente enfrentou, dada a situação da alta de inflação, alta da taxa de juros, e os mercados voláteis acabam sofrendo com isso. Porém, eu acredito que, é claro, o mercado é cíclico, a gente sabe que depois desse bear market, o mercado ele volta a subir também, depois ele vai voltar a cair, e assim, Uhum. acho que para sempre, não sei. Uhum. Mas, Provável. é. Então ele é cíclico, não tem muito que a gente não consegue controlar o mercado. O que a gente pode fazer é se preparar e, claro, continuar trabalhando, continuar desenvolvendo. Pode ser que não tenha tantos estímulos em relação a esse mercado volátil no bear market. Então, a variação do preço ali pode ser que não vá para a lua assim do nada, Às vezes é porque bom. é, o pessoal fica mais receoso, segura mais o dinheiro ao invés de sair investindo em ativos voláteis. Porém, a gente tem que continuar entregando, como você disse, a comunidade ela quer essas entregas e a gente quer entregar também, a gente quer fazer um projeto bom. E Uhum. agora é o momento onde as boas ideias
as grandes oportunidades são criadas, né? Porque no bull market qualquer projeto vende, porém no bear market somente os projetos bons ficam, né? Então É é o que agora que a constroem. gente separa, exatamente. Exatamente. Ou eles são construídos, né? Nesse Uhum, período que é um período de oportunidade, para que quando chegar no bull market de novo, a gente consiga fazer muito mais do que a gente já está entregando hoje. uhum. Ótimo, ótimo. Uma última perguntinha aí. Não sei se já olhou esses detalhes, mas está saindo bastante coisa sobre NFTs não estáticos, né? Que seria usar, ter um wearable, ter algumas outras coisas, alguns detalhes. Estão pensando alguma coisa nesse sentido também? Tá no roadmap ou é mais para frente? Eu acho que esse mercado tem até alguns que antes disso tinha uma ideia até de algumas coleções que conseguia mudar até algumas características ali da coleção, né? Tipo Uhum, troca de nome, coisa do tipo. E aí ele já está evoluindo um pouco mais, né? Esse é um cenário que a gente está estudando, é bem interessante, né? Porque parece que é tipo quase o que está meio que começando a entrar no auge ali, né? E é aquele lance, a gente vai ter que se adaptando, vendo se é interessante, bom, porque a gente é muito criativo. Então, se a gente vê que é algo interessante para o projeto, a gente com certeza vai querer agregar ali em alguma das etapas, né? correto. Porque nem tudo é construído 100%. Algumas coisas a gente vai desenvolvendo no processo mesmo, tipo, Uhum, acrescenta coisa. E, é, pô, a gente não vê um mal não usar a nova tecnologia que está começando a surgir, sabe? exatamente, tem que ser um roadmap semi-completo, né? Porque você vai ter mudanças no caminho, então você não pode prometer X e não entregar. Uhum. Então tem que ser um básico que vai ter entregas, mas não prometer muita coisa que depois deixa o holder aí É desapontado. preferível a gente entregar mais do que a gente promete, né? Isso é verdade. Exato. Porque isso dá uma visibilidade melhor e credibilidade também. Então, sobre essa questão, novas tecnologias, cara, todo dia Hum, surge coisa nova, isso é muito legal, assim. Então tem NFT dinâmico, tem NFT é, que é intransferível também, aqueles soulbound NFTs que podem servir uhum, como certificado e outras coisas. uhum, E aquilo que a gente achar que pode ser aplicável no nosso projeto ou dentro da no nosso contexto de comunidade, de marca, a gente vai trazer sim. Um outro projeto que a gente se inspira bastante também, cara, é o CyberKongs, que eles têm uma tecnologia muito legal. Cyberpunk. Então, é, eles são uma coleção de 1.000 NFTs e assim, eles entregaram já, eles têm a coleção de arte, eles têm a coleção de breed, eles têm os voxels deles, É o eles que têm tem as token, bananetinhas como token? Banana? da banana, exato. Sei. Cara, então eles têm uma tecnologia muito massa, assim, também, que a gente se inspira e que a gente quer trazer algumas coisas pro Caramelo, né, em relação às novas tecnologias que foram validadas já por esses big players do mercado. Além de estar sempre se atualizando nessas novas tecnologias, novos termos, tudo que surge, Uhum. e na medida do possível ir aplicando também pra gente. Show de bola, show de bola. Então aí, para finalizar, dá um recado aí para os holders, chama aí o pessoal que não conhece o projeto para conhecer onde que vai ir, com quem falar, enfim, o espaço é de vocês. Basicamente, pessoal, podem entrar na comunidade do Discord lá, todo mundo recebe vocês muito bem, né? Essa semana já tem novidade para quem é holder, quem não é, ainda dá tempo de virar holder, né? Toda semana a gente vai trazer sempre coisa nova para o projeto, né? E agregar cada vez mais e até um dia, quem sabe, a possibilidade de você virar parte da empresa, né? De você ter uma ação ali da empresa. Pô, eu achei interessantíssima essa ideia, né? Aí, ó. E a novidade é um projeto a longo prazo, não é um projeto que tem o objetivo de estabelecer agora e sumir amanhã, né? Então, e a gente não está aqui para ser só uma coleção, a gente está aqui para ser uma marca, para ser uma voz e para ser uma comunidade forte. Boa. Eu acredito que é isso. O Rodrigo falou muito bem aí. Quem não conhece o projeto,
entra lá no nosso Discord, no Instagram, Caramelo Club NFT. E, cara, vamos trocar uma ideia lá, vamos conversar. Se quiser conversar também sobre NFT, mercado cripto, a gente gosta bastante desse assunto, a gente tá sempre aberto aí. Bora lá então, pessoal. Acompanhe, os links vão estar Exato. aqui também embaixo. Procurem Caramelo Club. Feito então. Obrigado, Wallison. Obrigado, Rodrigo, Opa, pelo eu que tempo aí. agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigado, Jean. Valeu, um abração. Valeu. Ótimo dia.